Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá! Certa tarde, eu estava esperando o ônibus, tentando colocar uma música no meu fone, quando um homem mais velho se sentou ao meu lado. Ele tinha rugas e barba grisalha. Também parecia tentar segurar o riso. Ignorei e voltei para meu celular. "Você tá vendo aquele grupo de pessoas no outro ponto de ônibus?" Ele disse calmamente para mim. Olho para o velho e depois para o ponto de ônibus do outro lado da rua. Lá, vejo uma velha com um andador, um jovem casal brincando, uma mãe com seu filho pequeno e um homem com uma mochila. "Sim, o que tem elas?" Eu respondi. "Observe", o homem disse, enquanto seu sorriso mudava para um sorriso como o de um palhaço alegre. Quando o ônibus se aproximou do grupo de pessoas, o velho apontou para eles. Depois de estalar os dedos, o ônibus acelerou e perdeu o controle. Pude ver o motorista tentando freneticamente recuperar o controle, mas o ônibus desviou e bateu nas pessoas do outro lado da rua. Gritos, choro, sangue e a multidão reunida foram o resultado desse caos. Sentei-me horrorizado e olhei para o velho sorridente, esperando que fosse apenas um pesadelo. Ele olhou de volta com aquele sorriso frio e depois apontou para mim. Não me lembro exatamente quando as alucinações começaram, mas me recordo da primeira vez que fiquei enrolado no chão, chorando muito por causa de todo o fogo e gritos que aparentemente só eu conseguia ver e ouvir. Meu pai que veio me acalmar. Não sei como eu teria sobrevivido se ele não tivesse lá me dizendo que tudo ficaria bem, que eu ficaria bem. Depois de ter me visto nessas condições, ele começou a insistir para que eu fosse em um médico, um psiquiatra, um padre ou alguém, qualquer um, que pudesse me ajudar com as imagens horríveis que eu tinha na mente. No início, não gostei muito da ideia. Não gostei das alucinações, mas também não gostei que me dissessem que eu estava doente. Mas à medida que as alucinações pioravam cada vez mais, e meu pai continuava me garantindo que eu estava apenas revivendo algum trauma de infância e que qualquer pessoa com doutorado seria capaz de me curar, finalmente fui conversar com meu médico. Ele me disse que era síndrome de estresse pós-traumático, que eu estava passando por isso devido ao horrível acidente de carro em que meus pais morreram quando eu era criança. Ele me deu um remédio e as alucinações desapareceram. E meu pai também. A primeira coisa estranha aconteceu quando eu era criança. Toda a minha família, todos que moravam em casa, morreram de uma doença súbita e debilitante. Mortes essas repentinas e prematuras. Os sintomas? Dor excruciante, vômito de sangue, hemorragia violenta e explosiva, vermelhidão em todos os lugares, no corpo todo. Na cidade, a notícia se espalhava. Família sucumbe à doença misteriosa e única criança sobrevive. Eles foram os primeiros a morrer para a doença. Meu tio, com quem fui morar logo depois de ficar órfão, foi o próximo a morrer. Logo depois, as crianças da minha escola, professores, amigos. O controle de doenças contagiosas foi chamado. Havia receios de um surto, de uma potencial epidemia, como um Covid, só que 1000 vezes mais contagioso e mais de 1 milhão de vezes mais mortal que o Ebola. Então, de repente, tudo parou tão misteriosamente quanto havia começado. Todos os homens em trajes de perigo biológico foram embora, seus rostos com uma expressão tão confusa como quando vieram para a cidade. A quarentena foi suspensa. Isso tudo parou, porque eu descobri. Porque eu evitei entrar em contato humano
com qualquer outra pessoa. De alguma forma, sou imune, sem sintomas, sem sinais biológicos, mas também sou a única fonte do vírus. Sou uma praga ambulante de proporções bíblicas. Eu sou uma doença. Eu sou a morte. Sou a arma biológica mais mortal da história da humanidade. E é por isso que ninguém jamais poderá saber dessa informação. Sua conta, senhor, diz o barman na minha frente. A cerveja estava quente e com gosto de mijo, e ele foi bem rude comigo. Enfio a mão no bolso da jaqueta, fingindo procurar uma caneta. Droga, eu digo. Você tem uma caneta aí, cara? O barman pega uma ao lado de uma pilha de copos imundos e a estende para mim, com as sobrancelhas franzidas. Obrigado, eu digo, estendendo a mão para tocar a mão dele. Quando aprendemos sobre biologia e genética na escola, eu soube que era adotado. Meus pais de olhos verdes, de avós de olhos verdes, de seus ancestrais de olhos verdes, e eu tenho olhos castanhos? A suspeita estava lá desde o início, com seus cabelos escuros. Meu cabelo surpreendentemente loiro era considerado uma característica incomum. Eu confrontei meus pais sobre isso. Eles brigaram comigo, não queriam admitir a verdade. Eu disse a eles que se realmente quisessem provar que eu era filho deles, eles fariam um exame de DNA. Naturalmente, não aceitaram a ideia rapidamente, mas se isso provasse de uma vez por todas que eu era filho de sangue, eles estavam dispostos a concordar. Qualquer coisa para me fazer parar com meus papos idiotas. Minha mãe era a amostra A, meu pai era a amostra B e eu a amostra C. Decidimos enviar as amostras para um laboratório na cidade maior perto de nós, já que a clínica estaria mais bem equipada para testes. Quando recebemos a carta do resultado pelo correio, a abri ansiosamente. No papel, dizia: Prezados senhores, testamos as amostras que vocês forneceram e determinamos que ambas as amostras, B e C, vêm de linhagens semelhantes. No entanto, lamentamos informar que a filiação não pôde ser determinada porque a amostra C estava contaminada. Quanto à amostra A, não podemos testar amostras que não sejam de natureza humana. Essa amostra foi descartada. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato conosco. Fui ao parque como de costume hoje. O cachorro marrom estava lá, esperando por mim. Ao me ver, ele abanou o rabo e latiu, como se dissesse: Você finalmente chegou. Esse cachorro já foi da minha vizinha, que o abandonou. Ele olhou para mim com fome. Coloquei um pouco de carne no chão na frente dele. Ele trotou e começou a comer a comida como um doido. Eu acariciei sua cabeça peluda. Não pude deixar de pensar em sua antiga dona. O sorriso doce dela, seus cabelos longos castanhos. Como nos apaixonamos, como nos beijamos pela primeira vez no meu carro, quando a chuva caía ao nosso redor. Como eu brincava com o cabelo dela e a sufocava de beijos. Como ela me contou que acabou de adotar um cachorrinho fofo e me mostrou. Bem, veja só como você cresceu, né? Mas da traição, lembro-me disso bem mais claramente. Lembro-me de quando cheguei em casa mais cedo e a vi na cama com outro homem. Não sei quem era aquele homem, mas suas explicações e súplicas eram um borrão aos meus ouvidos, enquanto a adrenalina corria através de mim. Quando peguei a espingarda, eu me lembro de tudo. A expressão de medo gravada em seu rosto quando aquele homem que ela amava caiu morto. A fumaça da espingarda. Mas eu não fiz a mesma coisa com ela, eu não atirei nela. Eu fiz pior. O cachorro a amava. Ele sugou sua carne num piscar de olhos, enquanto ela o observava comer, deitada em uma poça de sangue no canto, quase morta, enquanto eu cortava outro pedaço de carne dela. O cachorrinho dela cresceu e está bem aqui no parque.
Ele terminou a carne e olhou para mim com carinho. Esfreguei minha mão em um movimento para trás em sua cabeça, do jeito que ele gosta. Eu deveria trazer o resto dela algum dia para ele de novo. Na polícia, casos vêm e passam, como se nunca tivessem realmente acontecido. Mas tem situações que ficam na mente por anos, por causa de sua natureza realmente horrível. No entanto, existe outros casos, e esse caso em particular, que foi o que me fez pedir demissão. O nome dela era Angela. Ela foi a 9ª vítima que encontramos, ligada ao mesmo agressor, mas por 2 razões muito claras. Sua morte me deixou pensativo na vida, me fazendo abraçar minha esposa e filhos todo dia que chegava em casa. A razão número 1 era que ela foi a única que não sobreviveu, pelo menos que nós sabíamos, e 2, ela tinha apenas 7 anos, o que a tornava a única criança em todo o caso. No entanto, ainda tínhamos certeza de que o mesmo assassino era o responsável, quando a encontramos e demos de cara com seu corpo sem olhos, assim como as outras vítimas antes dela. Eu me perguntei se sua pouca idade era a razão pela qual ela não sobreviveu, seu pequeno corpo simplesmente muito fraco para sobreviver à perda de tanto sangue. Ou talvez o assassino estivesse preocupado que ela fosse a única forte o suficiente para nos levar até ele, já que as vítimas anteriores, mesmo que sobreviventes, haviam sido reduzidas a nada, não se comunicando de forma alguma, não importa o que tentássemos. Levei vários minutos para encontrar forças para abrir a porta e contar para os pais da menina o que havia acontecido. Mesmo assim, fiz isso com muita relutância. Afinal, esta não era uma conversa que eu estava ansioso para ter. Honestamente, ainda questiono se não teria sido melhor se eu simplesmente mentisse. Na sala, seus pais estavam sentados completamente abatidos quando me juntei a eles com o laudo da autópsia na mão. Eles tinham insistido em ficar até que nosso legista terminasse o exame. Não foi difícil entender o porquê. Eles queriam uma resposta para sua única pergunta, a única que importava. Ela sofreu? Olhei para eles nos olhos, não encontrando nada além de tristeza profunda. Eu queria dizer a eles que a morte da garotinha foi rápida, para oferecer a eles pelo menos um pouco de conforto, mas eu era obrigado a falar a verdade. Então, expliquei a eles que o legista confirmou que os olhos foram retirados enquanto ela ainda estava consciente, que sua morte foi causada por perda de sangue, que ela provavelmente desmaiou um tempo antes de seu último suspiro. Contei todos os detalhes que eles pediram. Poucos minutos depois, ambos estavam chorando em silêncio e decidi que eles já tinham ouvido o suficiente. Mas a pergunta que eu mais temia surgiu. O pai olhou para mim e perguntou: "Mas o legista, como ele sabia que ela estava consciente quando os olhos foram arrancados?" Engoli em seco, lutando contra a náusea que sentia desde que descobri. Então falei: "O legista encontrou os olhos no estômago dela, senhor." Até a próxima. Obrigado.